Modo On de hoje vamos bater um papo super interessante com Luiz Barsi, que é economista, contador e Forbes Under 30. Ela vai falar um pouco sobre como investir. E vamos contar com mediação do nosso professor e coordenador do curso de contabilidade, Alisson Martins. Eu desejo uma ótima live a todos. Eu sou o professor Alisson Martins, coordenador do curso de economia da Universidade de Fortaleza, Unifor. Sejam todos bem-vindos à nossa live Aprenda a Investir com Luiz Barsi. Essa, né, é uma live aí promovida pela nossa Universidade de Fortaleza, do nosso Centro de Comunicação e Gestão. Aqui eu já mando abraço para a nossa diretora, professora Daniele Coimbra. E juntos aqui no nosso curso de economia, junto também com os demais cursos da área de gestão, administração, comércio exterior, ciências contábeis, a gente recebe com muita gratidão a economista e contadora Luiz Barsi. Boa noite, Luiz. Boa noite, professora Alisson. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É sempre um prazer, falar principalmente para estudantes. Não faz muito tempo, eu também já passei pela cadeira de vocês. E sei o quanto que é angustiante a gente querer começar a investir, mas não saber por onde. Então, professor, obrigada pela essa oportunidade de estar falando aqui para vocês essa noite. Legal, muito bacana, Luiz. E assim, a gente fica muito feliz, a gente ver o protagonismo aí da Louise, nos seus trabalhos, como investidora, como influencer, na área de investimentos. E sem dúvida, viu, Louise, assim, a gente fica muito grato aqui pela sua participação. Então vamos lá, pessoal, sem maiores delongas, vamos começar aqui a conversar com a Louise. Louise, por favor, assim, se você puder contar um pouquinho rapidamente da sua trajetória, desde a sua formação e aí até agora aí o seu projeto aí do Ações Garantem o Futuro, para a gente conhecer melhor. Legal, professor. Eu gosto sempre de brincar que a minha trajetória na Bolsa começou na barriga da minha mãe. Minha mãe também trabalhava em corretora, com investimentos, ela trabalhava na área de custódia, que hoje nem existe, imagina, era na época que os acionistas picotavam lá o papelzinho para receber o seu dividendo, E foi numa corretora que meus pais se conheceram, enfim, começaram a trajetória deles. E eu sempre frequentei a corretora, Então eu sempre ficava encantada com aquelas luzinhas piscando. Aí com 14 anos meu pai começou a investir para mim, Também já contei essa história algumas vezes. Ele começou, ao invés de me dar uma mesada, ele me deu uma carteira de ações. E aí eu me apaixonei de vez, pelo mundo dos investimentos. Então, eu acho que esse contato, eu tive muita sorte de, desde pequena, ter esse contato, não só com ações, mas também com finanças pessoais, com educação financeira. Eu tinha tudo para ser uma garota que tem tudo na mão, mas meu pai preferiu, enfim, dar esse tipo de educação. Isso é muito importante, porque às vezes os pais têm um pouco de receio de falar de dinheiro com os filhos, e aí acabam criando adultos frustrados. E investir é muito fácil, a gente já vai falar sobre isso, É só você fazer sobrar no final do mês, E muita gente não consegue nem fazer isso. Então, continuei essa trajetória, me formei no ensino médio, enfim, fui fazer economia no Mackenzie, terminei, fui fazer também contabilidade pela FECAP, fiz alguns cursos extras, fiz pós-graduação em mercado de capitais, faço hoje um pós-MBA em conselho de administração, que é uma das minhas responsabilidades hoje, Eu comecei em corretora, estagiando em corretora em 2015, se não me engano, 2014, por aí. Sempre frequentei, Sempre trabalhei também na parte de análise, de equity research. Então, sempre correu na minha veia essa questão de buscar mais a fundo informação sobre empresas, Ir até a empresa, até a indústria, conversar com níveis gerenciais. Então, sempre gostei desse trabalho assim, mais de formiguinha antes de investir. E aí, com o passar do tempo, fui pegando algumas responsabilidades também. Atuo como conselheira fiscal, hoje em Klabin, Tietê, Banco Santander, e conselho de administração na Eternit. Então, desde o ano passado, também fiquei um pouco mais ativa na gestão do patrimônio familiar. Então, hoje, na verdade, é a minha principal atribuição, é o que eu mais me dedico. E também o Ações Garantem o Futuro, que nasceu em 2019, que é a nossa iniciativa educacional. A gente nasceu com a missão de desmistificar o investimento previdenciário na Bolsa de Valores.
né? Então, é realmente mostrar para as pessoas que, poxa, por que nos Estados Unidos metade da população tem a sua aposentadoria na bolsa e aqui a gente não pode fazer, né? Então, é um mundo de oportunidades que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? E hoje acho que não temos mais desculpas, tem muita informação aberta por aí. E, enfim, é uma missão aí de desmistificar que bolsa é coisa de rico, né? Na verdade, a bolsa ele pode ser usado como um instrumento não só de distribuição de riqueza, como de geração de riqueza. Não existe país economicamente forte e desenvolvido sem um mercado financeiro e de capitais desenvolvido, né? Então, basicamente, aí essa é a minha trajetória. Legal, muito legal, bem bacana, né? Você vê assim que é uma construção, né? Às vezes a gente acha que do dia para a noite, né? Viro executivo, viro gestores. Inclusive, essa é uma mensagem que a gente passa para os nossos alunos. A gente tem que ralar um bocado, né, Luiz? Tem que estudar muito. E isso a gente vai ganhando com o tempo. Bem, a gente, né, tem a proposta aqui da nossa live né, apresentar aqui algumas sugestões, algumas dicas para a gente começar a investir. Mas aí, Luiz, a gente, né, sempre comenta que a gente tem que começar pelo começo, né? Que aí é olhando para as nossas finanças, né? Mas assim, qual seria assim uma recomendação assim geral sobre a ótica de finanças? O que é que finanças pessoais, né? De controle de orçamento, de como é que, por exemplo, nossos alunos aí, e a sociedade em geral que está nos assistindo poderia, né, estar atenta. Olha, investir é fácil, né? Na teoria. Você precisa fazer sobrar no final do mês. Tem gente que ainda não entende isso, né? Você precisa gastar menos do que você ganha. Grande maioria das pessoas, tem muita gente que eu conheço que ganha super bem, que é juiz, que é advogado, que é médico, mas vive endividado. Então, o problema não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Chega a um limite que a gente precisa estabilizar esses custos, né, para fazer sobrar no final do mês e, ao invés de pagar juros, receber juros. Né? Então, a grande virada de chave é quando você descobre que esse efeito da bola de neve, que a grande maioria das pessoas só conhece sobre a dívida, que vai se amontoando e parece que não tem fim, quando você descobre que você pode usar isso para o lado positivo, né, é muito gratificante. E aí isso acaba, inclusive, retroalimentando na pessoa esse desejo de poupar no final do mês. Então, como tudo que é hábito, né, você precisa se policiar o máximo possível para que isso consiga entrar na sua rotina. Poupar também é um hábito, né? Assim como escovar o dente todo dia, enfim, coisas do nosso dia a dia que a gente já está acostumado, é rotineiro e é automático, a gente nem pensa, né? Até chegar o momento em que a pessoa vai investir primeiro antes de gastar, né? Que aí já é um outro nível, né? Então é muito fácil, você tem que fazer sobrar no final do mês. Né? Claro que quanto mais você economizar, melhor, né? Mas também não pode esquecer de, poxa, viajar, outros objetivos de vida, né? Então, é muito fácil, você precisa dividir em 3 caixinhas, tá, professor? A do curto prazo, que é o que a gente chama de reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. É aquela que você precisa necessariamente deixar numa renda fixa, tá? Por quê? Quais são as características desse investimento, desse dinheiro que está aqui nessa caixinha? É um dinheiro que você vai precisar de liquidez, ou seja, se você precisar amanhã, você precisa conseguir sacar, né? Você precisa de previsibilidade, de segurança, né? Você não pode correr o risco de não saber se esse dinheiro vai estar lá amanhã. Você precisa saber quanto vai ter lá amanhã. Então, essas são características básicas de investimentos de renda fixa. Um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometerem, e não só pessoas leigas, tá? Pessoas já experientes, inclusive, é investir baseado em taxa. Então, primeiro vê a taxa, o que está rendendo mais, e aí coloca o dinheiro. Se você não observar as características, qual o objetivo que o dinheiro está tendo nesse momento, a chance de você perder dinheiro é grande. Né? Então, por exemplo, as pessoas acham que correr risco é só investir em ações. Não é verdade. Né? O tanto de gente que eu já vi perder dinheiro, por exemplo, investindo o dinheiro que tinha que pagar boleto no final do mês, num título do Tesouro mais IPCA, né, e não sabe que isso é corrigido ao mercado, e ele corre o risco de ter menos dinheiro no final do mês, né? Então, o risco vai ser proporcional ao seu conhecimento, né? Então, essas 3 caixinhas. Então, curto prazo. Médio prazo.
é aquele dinheiro que você tem algum outro objetivo. Então, comprar um carro, comprar uma casa, fazer um intercâmbio, viajar, enfim, né? Desejos pessoais que você queira satisfazer. Também existem alguns, também não é dinheiro de bolsa de valores, não é dinheiro de renda variável, mas existem alguns produtos como LCA, CDB, LCI, principalmente LCA e LCI que não pagam imposto de renda, mas tem um períodozinho ali de carência que você pode ir adequando ao período que você vai precisar lá no futuro. E por fim, a terceira caixinha, que é o que a gente se especializa, né? Que é o que vamos falar aqui, que é a bolsa de valores, que é sempre o dinheiro do longo prazo. Tá? É aquele dinheiro que você não vai precisar ter essa disponibilidade nem no curto, nem no médio prazo. O que é longo prazo, né? Ele é muito subjetivo. Eu diria que é, no mínimo, uns 3, 4 anos, tá? Se você tem aí algum destino certo para esse dinheiro, no mínimo, com 3 anos para trás, eu não colocaria na Bolsa de Valores. E olha que eu sou uma grande defensora de Bolsa de Valores. Tá? Então, é uma questão de consciência, é uma questão de organização, tá? De sentar realmente no final do mês. Tem muita gente, inclusive, que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, né? Então, não tem realmente como saber em qual caixinha alocar o que vai sobrar no final do mês. Então, basicamente é isso, professora. Bacana. A Luíse, né, fez a pergunta, já deu duas, né? Tanto quanto faz a questão do orçamento das finanças pessoais, como o dinheiro que sobra, utilizar lá suas estratégias, né? E assim, achei muito interessante a frase que você comentou, né? Que não importa o quanto você ganha, né? Mas sim como você gasta. E é Exatamente. verdade. A gente, né, bate muito na tecla, né? Que independente do valor que você receba, dá para você fazer o controle das suas finanças pessoais e começar a investir, né? Isso, inclusive, né? A Luiz pode até assim, confirmar. O mercado, né, financeiro ele está avançando muito, né? Quem diria que hoje você pode com R$ 100 fazer investimento em ações, né, Luiz? Uma coisa que era praticamente impossível, né, em razão de corretagens Sim, altas, enfim. Hoje, né, enfim, a gente tem uma série de possibilidades. é Mas aí, Luiz, verdade. assim, só para a gente, né, virar a página da questão das finanças pessoais, a gente pode comentar um pouquinho também assim né, da questão do Luiz Barsi, né, seu pai aí que assim eu conheço seu pai, um cara super gente boa e que tem aí é conhecido aí na internet, né, como o Warren Buffett brasileiro e que tem um jeito aí bem bacana de tratar das finanças pessoais. E tem umas coisas até interessantes, né? De repente você puder comentar né, algumas coisas. Você quer contar a história que você estava comentando comigo nos bastidores, professor? Essa aí acho que o pessoal ia gostar de ouvir, hein? Posso comentar. A gente em 2014, né, quando eu conheci o Luiz Barsi, pai da Louise, em que ele teve assim, uma coisa muito bacana. A gente numa reunião lá do Conselho Federal de Economia, e aí o Luiz Barsi, né, no final do dia, foi fazer uma ligação lá para o escritório dele de investimentos, para saber como é que tinha sido o resultado, né, dos investimentos naquele dia. E aí eu estava do lado dele e ele não conseguiu lá completar a ligação e eu perguntei para ele, né? Mas, doutor Barros, o que foi que aconteceu? Ele, não, Alisson, é porque meus créditos acabaram. Aí eu tive a honra, né, de emprestar meu telefone para o Luiz Barros e ele fazer uma ligação, né? E até comentei aqui antes nos bastidores para a Luiz que nunca meu celular ouviu tantos valores assim tão elevados, tá? Mas para você ver, né? O Luiz Barsi tem uma coisa bem legal, bem bacana, né, Luiz? E de repente tem outras Sim. aí, né, Luiz? Você pode contar para a gente. Essa é muito simbólica. Inclusive, tô segurando o celularzinho dele aqui, né? Essa é uma lição, inclusive, que meu pai diz muito, mas é nessas pequenas coisas que a gente vai pegando, né? Muito provavelmente vai ter muita gente que está assistindo, a gente vai falar, meu Deus, que mão de vaca, né? Mas é que simplesmente o celular não é uma prioridade para ele, né? Então ele pouco se importa. Imagina gastar cinco. Outro dia ele falou: como assim você gastou R$ 10.000 no celular? Você tá ficando louca? Eu tenho mesmo desde 2013, dá Oi, pré-pago, eu preciso dessas porcarias. Então, assim, são coisas que fazem realmente a gente pensar, né? Na hora realmente de gastar o seu dinheiro. Então, no momento hoje que eu aprendi, enfim, essa questão dos juros compostos, toda vez que eu vou gastar alguma coisa, eu me pergunto, qualquer coisa que seja, eu preciso disso que eu estou comprando, né?
isso que eu estou comprando é uma gratificação de curto prazo? É algo que eu vou ficar feliz nesse momento e vou me arrepender depois? Ou realmente é algo que eu preciso? Não, poxa, não é um gasto, é um investimento. Então, são pequenas reflexões que podem te ajudar também no seu dia a dia a parar de gastar com besteira, né? Claro, não precisa chegar ao nível de usar o telefone pré-pago. Mas, por exemplo, carro importado. Ele não liga para carro importado, né? Eu também não faço questão nenhuma. Eu tenho um carro popular que me leva ponto A para ponto B, para mim tanto faz, né? Então, realmente, viver com essa simplicidade, você se desgarrar dessa necessidade de mostrar para as pessoas o que você tem, né? Eu acho que quando ele realmente começou a ganhar dinheiro, ele começou a perceber, poxa, não é sobre ganhar dinheiro, né? É sobre ter liberdade para viver do modo que eu me sinto feliz. E eu me sinto feliz com o meu celularzinho pré-pago aqui, então que se dane o que os outros vão pensar, né? Então, basicamente, é isso. Legal, é assim, a história é muito bacana, né?